Fenômenos sociológicos. Trabalho e as relações de classe. Sociedades antigas. Os primeiros grupos humanos viviam em regime de colaboração e sobreviviam graças à caça e à coleta de frutos. Posteriormente, por volta do ano 10.000 a.C., o ser humano iniciou o modo de vida agrícola, domesticando culturas, partindo para processos de plantar e colher, que foi seguido pela criação de animais. Todo esforço empreendido para se conseguir grãos era para se conseguir o mínimo de grãos necessários para a sobrevivência da comunidade. Por exemplo, as terras cultiváveis eram escassas, a mão de obra também. Sabe-se que guerras entre povos primitivos propiciaram os primeiros prisioneiros que posteriormente se tornavam escravizados. E tudo indica que foi dessa forma que, aos poucos, surgiu o regime escravagista. Sociedade feudal. Uma das causas da desarticulação do Império Romano foram as invasões bárbaras, protagonizadas pelos povos germânicos, que habitavam a região a leste das fronteiras do Império. Os bárbaros constituíram inúmeros reinos no território antes controlado pelos romanos, iniciando o processo de configuração política que iria caracterizar a sociedade medieval. Entre esses povos, destaca-se os francos, que deram origem na região de França ao modelo dos estudos da sociedade feudal. A produção feudal era basicamente realizada pelos servos. Trabalhavam em um sistema denominado corveia, que os obrigava a trabalhar nas terras do senhor em troca do direito de moradia e de cultivo de uma determinada área de terra. Surgimento dos burgos. O comércio sempre existiu durante a Idade Média. Próximo às feiras existia um espaço com construções como castelos. Aos poucos, esse ambiente foi se expandindo. Passou a ser referenciado como burgo. Os habitantes dos burgos se chamavam burgueses. Pagavam impostos e taxas aos senhores feudais, sendo dependentes deles. Entretanto, com a expansão do comércio, o rendimento dos burgueses aumentou consideravelmente, e eles se tornaram um grupo social de peso. A sociedade feudal era regulamentada pela moral católica, que não autorizava a cobrança de juros, pois todos deveriam aplicar o justo preço. Outro fator relevante para a desarticulação do sistema da produção feudal foi a peste negra, que dizimou 1/3 da população do século XIV. Relações de classes na sociedade capitalista. Como resultado da busca de metais preciosos e matéria-prima para o comércio, os burgueses e reinos europeus em expansão, notadamente Inglaterra e França, agora dispunham de capital para empregar no desenvolvimento industrial. As cidades cresceram e abrigaram novas relações sociais e novas classes sociais. Os antigos servos feudais transformaram-se em operários de fábricas que viviam em péssimas condições sanitárias, com subnutrição e infestações de diversas doenças. Habitavam cortiços nos centros urbanos. Este grupo começou a interessar o burguês Karl Marx, e a partir de sua análise criou-se a ideia de que as condições de opressão que o trabalhador sofria somente teria fim com uma reação em massa, violenta, que tomaria o poder dos patrões e estabeleceria uma ditadura do proletariado. Diante desse panorama, Marx elaborou a mais contundente crítica ao capitalismo feita até então, a obra O Capital. Exposto isso, Marx estabelece, baseado em suas leituras de Hegel, o capitalismo seria uma etapa de desenvolvimento da sociedade humana, repleta de falhas. O desenvolvimento social levaria a outro sistema econômico, o socialismo, que então levaria ao comunismo. Este, nas ideias do autor, sem falhas. Crítica de Karl Marx à mais-valia. Segundo Marx, o valor de um bem depende da quantia e do trabalho gasto na sua produção. No sistema capitalista, ocorre um problema na avaliação desse valor. Calcula-se o salário do trabalhador apenas com base no valor necessário para a sua sobrevivência. Um operário de uma fábrica de tijolos trabalha 8 horas por dia. Para sobreviver, alimentação, moradia, descanso, ele precisaria do valor de 6 horas de trabalho.
As 2 horas que restam são o lucro do empregador, que Marx chamava de sobretrabalho. O nome que Marx deu a este tipo de lucro chama-se mais-valia. Conceito de classe social de Karl Marx. Segundo o autor, a história da sociedade humana é a história da luta de classes que travam disputas constantes. Por isso, sempre buscará na história a oposição entre opressores e oprimidos. A solução para o problema capitalista estaria nas mãos de outro sistema que deveria emergir: o socialismo e depois o comunismo. Funcionamento do sistema capitalista segundo Karl Marx. Trabalho mais meios de produção é igual força produtiva. Proprietário, dono do negócio, como lojas, terras e indústrias. Relação de produção, patrão mais empregados. A matéria-prima é o componente inicial de um produto em um processo de produção. Por exemplo, tecido de um vestido, açúcar de um doce, borracha de um pneu e assim por diante. O trabalho é a atividade humana realizada para produzir um produto ou prestar um serviço. Ele pode ser dividido em manual e intelectual. O trabalho transforma a matéria-prima por meio dos instrumentos de produção. Ferramentas, máquinas, instalações, energia elétrica, juntamente com a matéria-prima, são chamados de meio de produção. Modelos produtivos na sociedade capitalista. Taylorismo e Fordismo. Frederick Taylor estabeleceu um método de produção chamado Taylorismo, que tinha como objetivo aumentar a produtividade nas fábricas com economia de tempo, eliminação de gastos desnecessários na produção e a utilização máxima das máquinas. Foram criados cargos de gerentes que cronometravam o tempo de desempenho das funções e bons funcionários eram recompensados. Além disso, os funcionários eram dispostos em um mesmo local de trabalho. Com isso, o controle sobre a produção poderia ser maior. Seguindo a mesma linha do Taylorismo, o sistema fordista foi baseado na produção em massa, e nesse caso, cada funcionário ficaria responsável por apenas uma única etapa da produção, processo que ficou conhecido como divisão de tarefas. O automóvel seria montado numa espécie de quebra-cabeça. Os modelos dos veículos eram sempre os mesmos, Ford T na cor preta. O objetivo era estabelecer uma produção otimizada, com um menor custo, menor preço e, por consequência, maior consumo. No entanto, como fabricava um único tipo de produto, o mercado ficou saturado. As vendas diminuíram, porém, a produção em massa persistiu, e com isso, os estoques começaram a se acumular, e os gastos de produção não conseguiram ser recuperados com as vendas, fazendo com que esse sistema entrasse em crise. Com isso, surgiu um novo modelo de produção, o pós-fordista, conhecido como toyotismo. Foi instituído por Taiichi Ohno e implantado nas fábricas de automóveis Toyota. O objetivo era eliminar os estoques com a produção adequada à demanda de consumo. Para garantir esse sistema, os funcionários que antes eram responsáveis por uma única função deveriam ser qualificados e multifuncionais. Além disso, com o desenvolvimento da tecnologia, surge a automação industrial. Muitas etapas antes realizadas por pessoas passam a ser desempenhadas por máquinas. Os automóveis passaram a ser produzidos em diversos modelos e cores. Com isso, mesmo que a pessoa já tenha um automóvel, o surgimento de um novo modelo criaria a necessidade ao consumo.